Escultura, pintura e gravura. Esses elementos das artes plásticas são capazes de ensinar e ajudar na formação de crianças e adolescentes. O artista plástico Hélio Rodrigues é professor e diretor do Arte Ação Brasil, uma instituição voltada para a educação através da arte, com atividades presenciais e online. O professor Hélio é responsável por coordenar o projeto social Eu Sou, que há 17 anos promove a educação de crianças e adolescentes moradores de comunidades do Rio de Janeiro com elementos da arte. Bem-vindo, Hélio. Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. Como a arte pode ser utilizada na educação não apenas como conteúdo, mas também como metodologia? Bom, no caso, eu utilizo, até porque foi um recurso que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo, né, desses anos todos, que eu chamo de dinâmica das práticas reflexivas. É uma forma de aproximar, basicamente, a criança da arte, né, sob o olhar do professor, que vai sempre, a partir da observação dele, ele vai escolher uma ocorrência e, a partir daí, desenvolver as próximas aulas, né? Então, toda aula ele vai, digamos assim, eleger uma ocorrência e transformar aquilo em argumento para virar uma aula, né? Na próxima aula. E não um programa duro, rígido, assim, tão linear, né? A relação sempre depende da criança, quer dizer, o que as crianças trazem, e com isso a gente tem como avaliar interesses, necessidades, né? Que pontos a gente deve abordar. E quais as deficiências e potencialidades do sistema educacional brasileiro quanto ao campo artístico? Olha, a arte e a educação está muito distante da maioria das escolas, né? A gente até encontra alguma presença nas escolas públicas, municipais, estaduais, a gente ainda encontra, principalmente nas crianças mais velhas, depois de 6, 7 anos, né? Pós-alfabetização. A maioria das escolas particulares distancia muito a criança da arte, e eu acredito que isso tem a ver com a pouca informação da importância da arte no desenvolvimento humano, né? Como isso reflete nas aquisições de uma maneira geral, nas aquisições da cognição mesmo, né? Eu acho que esse desconhecimento acaba abrindo espaço, quer dizer, a arte se ausenta e abre espaço para outras matérias consideradas de maior importância, né? Isso é uma coisa que exige muita reflexão e necessidade de mudança mesmo. E a internet pode ser fonte de muitas ideias, seja através dos mecanismos de busca ou pelo contato com outros professores nas redes. Essa alta oferta de ideias prontas pode prejudicar a criação de propostas originais? E como escolher as atividades para aula? Eu acho que o princípio básico é assim, primeiro definir o que é atividade, né, e o que é uma proposta. Eu sei que o termo se aproxima muito, mas eu uso assim essa nomenclatura, assim, eu diferencio justamente para diferenciar também a atividade pela atividade e a atividade que tem um propósito específico, né? Não apenas acompanhar um programa ou atender ao material que se tem na hora, ou o tipo de conhecimento que o professor tem sobre uma determinada técnica, no caso, né? Ou, no caso, a história da arte e tal. Então, o que eu sinto falta é essa relação entre a necessidade da criança, quer dizer, o que ela apresenta naquele momento. Quando eu falo a criança, é a criança inserida num grupo, né? Porque, de alguma maneira, a necessidade de uma reflete no todo. Então, quando a gente trabalha uma ocorrência, que eu chamo ocorrência, uma questão ali do grupo, que não precisa ser uma questão de dificuldade ou algum problema comportamental, não necessariamente isso. Pode ser uma descoberta, pode ser uma demonstração de interesse por algum campo, né? Algum viés
e que pode ser traduzido para a arte. Então, eu acho que esse é o caminho, porque a criança se sente interagindo, né? O professor, na verdade, pode ser estranho dizer isso, mas ele não ensina a arte, né? Ele é um mediador entre a criança e a arte, né? É assim que eu vejo. Então, há uma necessidade, sim, de uma formação, uma boa formação desse profissional, porque senão ele não é um bom observador, né? Ele pode ter uma estética restrita e, com isso, reduz toda a amplitude que, na verdade, a arte oferece. E é isso que a gente tem que levar para a criança. É justamente essa possibilidade de ser amplo, né? Porque é essa amplitude que vai estabelecer conexões com todas as outras áreas de conhecimento. Então, a arte não é um elemento isolado, né? Por isso, até essa questão de você ter, quando tem nas escolas, né? Você ter um momento específico para fazer arte, quer dizer, um momento específico para ser criativo, isso é completamente absurdo, porque a arte não vive num gueto, ela faz parte da nossa vida, né? Assim como a matemática, assim como a linguagem, né? Assim como, no nosso caso, o português, a geografia, mais adiante, a física, a química, a biologia, enfim, tudo isso é fonte de conhecimento. E a arte, de alguma maneira, estabelece uma liga entre tudo isso, né? Quando a criança se apropria desse poder criativo, ela está se apropriando de um poder dela de dar soluções às coisas. Então, a solução não fica restrita à arte em si. A solução vai transitar por tudo, né? No caso da escolaridade, em todas as matérias. Mas eu diria na vida, porque questões emocionais, né? Relação social, isso tudo. A arte tem esse poder, ela é muito fortalecedora, né? Basicamente. Falando nisso, a arte ainda é muito disseminada no senso comum como algo separado da vida, e, portanto, seria menos importante que as ciências que se preocupam com questões mais práticas. E de que forma a arte e a educação caminha para desconstruir isso? Eu acho que é o reconhecimento desse poder mais amplo que ela tem, e essa possibilidade, quer dizer, essa condição da própria arte de transitar por todos os setores da vida da gente. Então, costuma-se assim localizar a arte em questões emocionais, né? Por um processo terapêutico, ou então por um desenvolvimento de uma estética de um belo, digamos assim, ou a expressão, né? Não estou negando todas essas possibilidades, né? Isso daí também é inerente à arte, mas ela vai muito além disso. Então, se a gente pensar só em termos, digamos assim, estéticos e emocionais, digamos, ela, na medida em que você estabelece uma relação com a arte, o porquê ela tem esse, digamos assim, esse viés que é muito ligado à psicologia, né? Viés mais emocional. Porque ela é fortalecedora, porque quando você faz arte, você faz contato com você mesmo. É claro que você vai encontrar crianças e adolescentes, principalmente adolescentes, que vão trabalhar em cima dessa temática. Quer dizer, isso daí vai ser material que instiga ao processo criativo, ao processo artístico. Mas não é necessariamente importante isso, né? Isso daí já é um aspecto, normalmente, que acontece com os que têm interesse maior pela arte. Mas a arte, de uma maneira geral, disseminada, digamos assim, entre as crianças, que é o que eu mais gostaria de ver, ela vai oferecer esse fortalecimento, quer dizer, ela traz esse fortalecimento para o sujeito, né? Porque ela lida com questões subjetivas. Então, o sujeito está sendo fortalecido, né? A subjetividade nada mais é do que a aplicação, a relação do sujeito com o mundo, né? Então, eu tenho minhas próprias opiniões, eu vou desenvolvendo minhas opiniões, eu tenho um olhar. Qual é o meu olhar sobre isso, né? É um olhar opinativo, um olhar crítico e tal. As crianças estão se afastando disso. E aí vem essa questão da tecnologia, que ilude de que eu estou muito conectado, que ilude que eu tenho muito conhecimento, que ilude que eu sei muito do mundo inteiro, que ilude
é uma fonte, sem dúvida, de conhecimento. Mas se você não tem o poder de transformar a informação que a internet oferece em conhecimento, e para isso, entre informação e conhecimento, existe um sujeito aqui que tem que estar sendo alimentado para fazer essa conexão, de nada adianta. Eu vou no máximo, ser um receptor de conteúdo. O que eu faço com isso? E por que é fundamental construir essa subjetividade mais rica ainda na infância? Pois é, porque é o sujeito que se constitui, né? Um exemplo, por exemplo, é assim, que é bem típico, e isso é muito comum nas classes mais privilegiadas, né? Classe média e tal. Os pais querem atender a todos os desejos da criança. Então, a criança tem que estar distante da frustração. Frustração virou uma palavra horrenda, porque criança não pode se frustrar. Os meus filhos, não. Então, a criança chora, não precisa chorar, o que você quer? Né? Então, a gente assiste isso, essas frases são comuns. Eu sou um bom pai, uma boa mãe, porque eu supro as necessidades dos meus filhos. Estou negando esse aspecto de você suprir as necessidades mais básicas, né? Eu acho isso da maior importância. Mas a própria criança ir de encontro às suas soluções, então, não ficou exatamente como a mãe ou o pai entendeu aquele desejo. Mas, de repente, era esse o desejo que a criança tinha e que solucionou com as coisas que tinha, né? Com o que tinha no entorno. Então, o sujeito é pouco exercitado. As escolas particulares falam muito de formação de sujeito, formação de sujeito. Aí eu vou lá, não tem um espaço para arte, não existe professor de arte, não existe um professor que é também de artes, ou que promove possibilidades dentro da arte, né? Possibilidades arte-educacionais. Que sujeito é esse? Se forma como? Quando essa ferramenta, para mim é um pouco assim, aqui nós trabalhamos com tecnologia, mas não existe um computador. Para mim é a mesma coisa. Que tecnologia é essa? Eu não tenho um computador? Como é que eu posso dizer que aqui tem informática? Não tem informática. Como é que eu posso falar que aqui, nesse espaço, a nossa intenção, o nosso objetivo é a formação do sujeito? Não tem arte. Eu não estou dizendo que a arte é o único caminho para essa formação, mas ela é um pouco internet. Internet precisa de um computador, precisa de uma tela. Pelo menos por enquanto a gente precisa. Daqui a pouco pode se construir no espaço. Já isso vai acontecer, mas aí, no momento, é isso que temos, né? E é com isso que a gente tem que lidar. E de onde surgiu a ideia do curso de formação em arte e educação? A quem ele é direcionado e como se inscrever? O curso de arte e educação já acontece, a formação, né, de arte e educadores já acontece há muitos anos, há mais de 40 anos. Na verdade, eu tenho 52 anos de carreira, né? O trabalho que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo, que foi de muita pesquisa, muita experimentação, né? Observação, dando aula diretamente para as crianças e depois coordenando, mas no início trabalhando diretamente muito e pensando muito, refletindo muito sobre tudo isso. Isso se constituiu num material, um material que eu precisava compartilhar e queria realmente questionar a arte-educação como muitas vezes era tratada na maioria das instituições, porque eu iniciei nas instituições, né? Aí eu via como a coisa acontecia, os rigores que eu tinha que caíam sobre mim, né? Enquanto eu queria, quer dizer, já acreditava desde o início que as crianças, por exemplo, precisavam de liberdade para criar, isso já não acontecia, quer dizer, já a coordenação, a direção da escola já queria uma coisa totalmente conduzida para um determinado resultado e tal. Isso não mudou muito na realidade, né? Continua existindo Papai Noel para colorir,
continua existindo ovo de Páscoa, coelhinho para botar o algodãozinho, isso tudo continua. Então, é assim, é buscar conteúdo, quando, na verdade, a arte está lotada de conteúdo, é buscar conteúdo, acreditar que eu só dou aula se eu tiver o tempo todo trazendo conteúdo, questionando o conteúdo que a criança traz. Quando eu questiono a opinião da criança, desvalorizo a opinião da criança. Isso tem demais. Então, é aquela coisa de mostrar serviço, eu estou ensinando. E aí, esse é um curso que eu tenho uma dedicação enorme, né? Porque eu sempre imagino a multiplicação, né? Quer dizer, cada indivíduo ali que se forma é um multiplicador. Quantas crianças vão ser agora atendidas, vão ser resgatadas para a arte, né? Porque muitas vezes a experiência que elas têm foi de muito desserviço. Então, a gente escuta crianças assim de 8 anos dizendo: eu detesto arte. Que isso? Como pode detestar? Que experiência ela teve? É isso, eu quero... sempre no meu trabalho eu fico pensando assim, eu quero que os meus alunos, né, na formação, eles possam se revisitar, eles possam revisar os critérios, os valores, os conceitos que têm. A gente precisa fazer isso a vida inteira, né? Eu estou sempre fazendo isso. Então, o curso tem esse propósito de instigar adultos, né, a revisarem seus conceitos e valores e tal. Isso daí é isso que vai refletir na escola, é isso que vai refletir na educação artística, né? É isso que vai refletir nesse profissional e na relação dele com as crianças. Então, para se inscrever, basta entrar no site da CCE e procurar lá o curso de arte e educação, né? Formação em arte e educação. Muito obrigada pela participação. A TV PUC agradece Eu seu que tempo. agradeço. Muito bom, muito bom. Muito obrigado.